Já parou para pensar como tem gente que parece que simplesmente não envelhece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num guia bem prático sobre como assumir o controle desse processo, com base em passos que, olha, qualquer um pode começar a seguir. Vamos começar com uma coisa que todo mundo vai se identificar na hora. Sabe, aquele amigo ou amiga que, nossa, parece estar super bem para a idade que tem. É essa observação tão comum no dia a dia que serve como ponto de partida perfeito para nossa conversa de hoje. Isso, claro, nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Tá, mas como é que se faz para ser essa pessoa? A ideia aqui não é só admirar, não. É entender o que está por trás, qual é o caminho para, de fato, desafiar as expectativas do envelhecimento. E a resposta, na verdade, começa com um princípio que é fundamental. Uma parcela enorme da nossa saúde está, sim, ao nosso alcance. Tudo se resume a fatores do dia a dia, coisas simples que a gente pode modificar. Então, que fatores são esses? Basicamente, são os 3 pilares que sustentam tudo: sono, exercício e alimentação. Parece simples, né? Mas é aqui que o jogo é ganho ou perdido. Vamos detalhar cada um deles. Ok, vamos começar pela base de tudo, o alicerce. Porque, sério, sem isso aqui bem ajustado, o resto simplesmente não funciona como deveria. Estamos falando do protocolo do sono. E o bom aqui é que as regras são bem diretas, sem complicação. Primeiro, consistência no horário de dormir. Sempre. Segundo, a meta é clara, de 7 a 9 horas na cama. Terceiro, e super importante, relaxar por 1 hora antes de dormir. E isso significa 0 telas. E por último, uma regra de ouro. A última refeição do dia tem que ser, no mínimo, 4 horas antes de deitar. E se tem um número para gravar na cabeça, é esse aqui, de 7 a 9. Essa é a meta. É um alvo claro, mensurável, para todas as noites. É o principal. Certo. Com o sono em ordem, a gente sobe um degrau e passa para o segundo pilar, o protocolo de exercícios. O foco aqui é construir um corpo forte, um corpo resiliente. E não é um plano genérico, não. A proposta é bem completa. Uma rotina semanal de 6 horas, que vai muito além do óbvio. Tem que levantar peso, sim, mas também tem que ter alongamento, trabalho de equilíbrio e até exercícios de respiração. É uma visão bem mais ampla do que é se exercitar. E aqui está o número-chave para o exercício. O objetivo é 6 ou mais horas de atividade por semana. É um compromisso, sem dúvida, mas é o que constrói a base para um corpo que aguenta o tranco. Com o sono e o exercício encaminhados, chegamos ao terceiro e último pilar da nossa fundação, o protocolo de nutrição. A ideia aqui é bem simples: abastecer o corpo para viver mais e melhor. Este slide deixa tudo bem visual, né? É uma comparação direta. De um lado, o que a gente deve evitar: junk food, comer demais, açúcar adicionado, o de sempre. Do outro, o que a gente tem que priorizar: muitos vegetais, azeite de oliva extra virgem, frutas vermelhas, proteína de qualidade, nozes, sementes. Simples e direto. E aqui vem um ponto crucial que conecta a nutrição diretamente com o sono. Lembra da regra das 4 horas? Pois é, ela volta aqui. É o elo que junta esses 2 pilares fundamentais. Então, a gente chega num ponto importante. Depois de dominar o básico, de construir essa fundação sólida com sono, exercício e nutrição, será que tem um próximo nível? O que vem depois? E a resposta leva a gente para um conceito um pouco mais avançado, as chamadas supermoléculas. Pense nelas como uma linha extra de defesa para o nosso corpo. Mas o que é uma supermolécula, afinal? A melhor analogia é a de um escudo molecular. É algo que ajuda o corpo a aguentar o estresse do dia a dia, que no fundo é o que acelera o processo de envelhecimento. E como elas agem? Elas basicamente dão um reforço para as funções do corpo e ajudam a manter a resposta inflamatória sob controle. Mas, atenção ao ponto mais importante de todos, elas complementam o básico. Elas nunca, jamais substituem uma boa noite de sono ou uma alimentação correta. A pergunta que fica, então, é bem lógica. Se essas moléculas são uma camada extra de proteção, como é que se consegue acesso a elas? Bom, a resposta apresentada no material que a gente analisou é bem direta. Hoje em dia, a forma mais eficaz de conseguir essas moléculas específicas seria por meio de suplementação direcionada. E isso nos leva a esta citação que explica a lógica por trás de um produto específico. É por isso que criamos o Blueprint. Cada protocolo de nutrição é embalado com supermoléculas para fortalecer sua biologia. É bom deixar claro que aqui estamos apenas expondo o que o material de origem diz, ok? Mas olha, independentemente de qualquer conceito avançado, a mensagem principal, o ponto mais importante de toda essa análise é este: é preciso dominar o básico primeiro.
A fundação, sono, exercício e nutrição, isso não é negociável. Não dá para pular essa parte. E assim a gente fecha o círculo, voltando à pergunta lá do início, mas agora com uma reflexão. Com esses princípios em mente, quem será aquela pessoa que os amigos vão olhar e comentar: nossa, como fulano está bem para a idade?